Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o uso correto das diferentes formas farmacêuticas. Esse tema parece ser um tema bastante simples, mas é um tema de extrema importância quando falamos em dispensação ativa, em dispensação com orientação farmacêutica. Muitas vezes o paciente ele utiliza o medicamento da forma inadequada porque o farmacêutico não orientou, não forneceu nenhuma informação a respeito do uso correto. Nós vamos iniciar falando sobre os comprimidos, cápsulas, drágeas e pós-orais. Todas essas formas farmacêuticas devem ser administradas com um copo cheio de água. Muitas vezes eu costumo brincar que as pessoas colocam 2 dedinhos de água no copo e tomam o medicamento com essa quantidade de água. E eu costumo brincar que deve estar tendo racionamento de água em casa. Porque o correto é que a pessoa utilize com um copo cheio. Por quê? Para facilitar a deglutição e para que esse medicamento ele chegue até o estômago. Para que não ocorra, por exemplo, a situação dele parar no esôfago, iniciar o processo de dissolução e causar até mesmo uma irritação no esôfago. Por exemplo, o alendronato de sódio, ele deve ser utilizado com um copo cheio de água, em jejum. A pessoa não pode se inclinar ou deitar. Por quê? Porque é um medicamento de natureza ácida, o ácido alendrônico. E, portanto, se você não utilizar com uma quantidade adequada de água e esse medicamento parar no seu esôfago, ele pode causar a longo prazo uma esofagite. Também, caso você se incline ou você deite, também pode ocorrer aí um retorno, pode voltar o conteúdo do suco gástrico para o esôfago e causar também uma irritação, causando também aí uma esofagite a longo prazo. Portanto, é muito importante que os medicamentos sejam utilizados com água e com um copo cheio de água. Aí um paciente me perguntou: professora, eu tomo 5 medicamentos pela manhã, eu tenho que tomar 5 copos de água? Claro que não, ele nem vai conseguir tomar 5 copos de água, mas ele deve tomar pelo menos 2 copos a 2,5 copos, já que são vários os comprimidos que ele ingere pela manhã. Um outro aspecto muito importante é o seguinte: todo e qualquer medicamento deve ser utilizado com água. O líquido de eleição é a água. Não se deve utilizar medicamentos com refrigerantes, café, leite, sucos e etc. É claro que existem exceções. Por exemplo, o sulfato ferroso, ele é melhor absorvido na presença de substâncias ácidas. Então, se eu tomar, por exemplo, um suco de laranja ou um suco de limão, eu vou ter uma melhor absorção. Mas é uma exceção. Então, quando você for recomendar, sempre o uso do medicamento é com água. É muito importante isso. As drágeas e as cápsulas não devem ser partidas
e nem abertas. A drágia, ela é uma preparação que recebe um revestimento. E esse revestimento, ele tem como finalidade proteger o fármaco da ação do suco gástrico. Portanto, se eu partir a drágia, eu estou interferindo com a eficácia desse medicamento e eu estou interferindo no resultado final. Já as cápsulas, é importante dizer o seguinte: muitas pessoas acham que aquele invólucro da cápsula, ele é de plástico. Por isso que muitas pessoas abrem a cápsula e colocam o conteúdo num copo com água para ingerir, tá? Então é importante orientar que a cápsula, o invólucro, ele é feito de gelatina. E essa gelatina, em contato com a água, em contato com o meu suco gástrico, ela vai se dissolver. Então, jamais as cápsulas devem ser abertas. Por exemplo, veja bem, em relação a uma cápsula, por exemplo, de omeprazol, se eu abrir a cápsula e dissolver os pellets num copo com água, o que é um pellet? O pellet é a forma na qual o omeprazol ele vem para que nós possamos manipulá-lo. E esse pellet, ele fornece também uma proteção gastroresistente, ou seja, ele impede que o omeprazol seja inativado no nosso estômago. Portanto, eu não posso dissolver os pellets em água. Eu não posso abrir a cápsula de omeprazol e dissolver em água. Mas, professora, e se tiver um paciente que ele não consegue engolir a cápsula e ele precisa utilizar o omeprazol? A gente tem uma estratégia para isso. Então, você vai fazer um raspado, fazer uma raspadinha de maçã, como se fosse aquela papinha que nós damos para o neném. Então, você vai fazer, raspar uma maçã, você vai abrir a cápsula do omeprazol e colocar os pellets nessa papinha e você vai dar para o paciente. Lembrando que o paciente não pode mastigar os pellets, tá? Ele tem que engolir a papinha com os pellets sem mastigar, ok? Então, essa é uma estratégia, por exemplo, para administrar o omeprazol para pessoas com dificuldade de deglutição, tá? As apresentações na forma de pó oral devem ser sempre preparadas antes da sua administração. Jamais utilizar um pó oral sem líquido, pois há o risco de engasgar. Então, muito importante dissolver este pó no líquido adequado. Quase sempre é a água, mas existem preparações, por exemplo, que o líquido de dissolução será o leite. Então, é muito importante também verificar a recomendação do fabricante na bula do produto. Em relação à suspensão oral, é muito importante que, se a suspensão ela já está pronta, o primeiro passo é agitar bem o frasco. Então, eu vou agitar bastante esse frasco, vou usar uma colher medida ou um copinho medida e colocar o medicamento, então, na colher ou no copinho. E medir a quantidade recomendada pelo prescritor. 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, etc. Bom,
Eu costumo dar uma dica que é a seguinte: muitas vezes o meu paciente ele não consegue enxergar a marcação no copinho, ele não consegue enxergar a marcação de volume 2,5, 5, 7,5. São pacientes idosos com alguma dificuldade na visão. E por isso eu recomendo o seguinte: na hora da dispensação, você pega uma caneta de retroprojetor, um pincel de retroprojetor, e você vai marcar no copinho qual é o volume, né? Você vai fazer um traço no volume que o paciente deve então medir o medicamento, para facilitar para ele, para que ele não faça medida de forma errada em casa, tá? E recomende para ele que ele não precisa lavar o copinho com detergente, com bucha, nada disso, porque se ele usar isso, a marcação ela vai sumir. Então ele pode lavar o copinho apenas com água, né? Passar uma água para retirar ali alguma sujidade que ficou e deixar o copinho secar para utilizar numa próxima vez, tá bom? Assim que ele tomar o medicamento, ele deve ingerir em seguida um copo com água, tá? Sucos, refrigerantes, café, como eu disse, outros líquidos nem sempre podem ser tomados após o medicamento. Então, é importante aguardar pelo menos uns 40 minutos para ingerir outro líquido, como um suco, o leite ou outro líquido, ok? Veja bem, algo também muito importante nessa questão do uso da suspensão oral é que muitas suspensões elas não vêm prontas, tá? Vem o pó e o paciente ele deve completar com água em casa. Água filtrada ou fervida e fria. Porque se eu não explicar para ele que ele tem que ferver a água e esperar esfriar, ele vai colocar a água quente sobre o medicamento, tá? Então, muitas preparações precisam ser preparadas antes do uso. Esses medicamentos normalmente têm um prazo de validade curto. Por exemplo, a amoxicilina. Eu preparo a suspensão de amoxicilina e o prazo de validade dela é 14 dias. Ou seja, eu devo utilizar a amoxicilina em até 14 dias. Aquilo que sobrou dentro do frasco, eu posso jogar fora, porque esse medicamento que sobrou, ele não tem ação mais, ok? Agora, uma dica. Ao invés de você explicar para o paciente como preparar o medicamento em casa, prepare para ele. Prepare para ele. Na farmácia, com certeza, você tem água filtrada. Então, prepare o medicamento para ele, para evitar que ele faça o preparo de forma errada em casa, tá? Não custa você fazer isso. Em relação aos comprimidos sublinguais, são comprimidos que eu posso colocar embaixo da língua e a absorção, né, como embaixo da língua
eu tenho uma boa vascularização, existe uma boa irrigação sanguínea, a absorção é uma absorção rápida. Normalmente, nós utilizamos essa via para medicamentos que vão agir no coração ou sobre a pressão arterial, ou ainda medicamentos que vão agir no sistema nervoso central, como, por exemplo, o clonazepam sublingual, que é o Rivotril sublingual. Como utilizar? Colocar o comprimido embaixo da língua, reter a saliva na boca sem engolir, até que esse comprimido esteja totalmente dissolvido, tá? E após a completa dissolução do comprimido, você pode engolir a saliva e só então beber água. Recomenda-se, tá? Por pelo menos meia hora a 40 minutos, não fumar, não comer, não chupar balas, tá? E também não fazer isso enquanto estiver com o medicamento embaixo da língua. Então, se você colocou o medicamento embaixo da língua, deve estar apenas o medicamento em sua boca, né? Você não deve estar aí chupando uma bala, você não deve estar fumando, ok? É importante seguir essas recomendações. Em relação aos sprays para a garganta, você deve, né, abrir bem a boca, apertar o spray procurando atingir toda a parede da garganta, porque a ação é uma ação local, é uma ação tópica, certo? Fechar a boca e não engolir a saliva por pelo menos 1 minuto, 1 a 2 minutos, certo? E beber água ou outro líquido pelo menos 40 minutos depois. Porque, como eu disse, a ação ela é local, ela é tópica. Se você beber algum líquido logo em seguida, você está retirando o medicamento, retirando o produto do local de ação, tá? Então, se for ingerir algum líquido, depois de uns 40 minutos. Engolir a saliva com medicamento não vai causar nenhum problema. Os medicamentos que são utilizados para aplicação na garganta, eles já são feitos para isso. Eu vou aplicar na garganta e, consequentemente, eu vou engolir uma parte desse medicamento, o que não vai trazer nenhum prejuízo, nenhum problema para mim, né? Para o paciente, ok?